Fala, sobrinhos! Hoje eu quero trazer uma atualização importante sobre o Velora, porque algumas coisas aconteceram recentemente que mudaram bastante a minha leitura sobre o projeto. Umas semanas atrás eu apresentei aqui uma startup brasileira chamada Velora. Naquele momento, mais tinha chamado a minha atenção era as características simples. A empresa já existia antes do token, enquanto muitos projetos Web3 começam criando um token, levantando capital, só depois tentando construir um produto. A Velora seguiu um caminho diferente. Primeiro veio a operação, primeiro veio o produto. E agora estamos chegando a uma etapa muito importante, o lançamento do token. Então já se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha o vídeo com seus amigos. E vem comigo! Mas existe uma novidade que pode ampliar bastante a estratégia do projeto. A Velora anunciou a chegada do Skyway como a divisor estratégico. Para quem acompanha mercados internacionais de blockchain, esse é um nome que merece atenção. Ele é apresentado como embaixador global da Binance e possui atuação relacionada à aceleração de projetos, investimentos e expansão internacional. Existe ainda outro ponto importante. Segundo o briefing, Skyway participou da aceleração de projetos que capturaram mais de 25 milhões de dólares. Então, hoje eu quero atualizar todas as análises da Velora. Mas antes, existe uma informação que chama bastante atenção. A fase final da venda está indicada como estando em 95%. Ou seja, segundo a informação apresentada pela equipe, estamos falando de reta final da fase atual. E é justamente por isso que vale entender o que está por trás do projeto antes de simplesmente olhar para o token. A primeira coisa que eu quero destacar é justamente aquilo que me chamou a atenção desde o início. A Velora não está começando do zero. O briefing apresentado à empresa como uma operação que já possui históricos de atuação, clientes e infraestrutura. Além disso, existe uma estrutura física apresentada pela empresa no Rio de Janeiro. E podemos mostrar também o conteúdo publicado pela Velora no X apresentando a estrutura da wallet. Outro ponto apresentado no material é a parceria com agências internacionais de marketing. Então, começamos a perceber que existe uma estratégia que vai além da simples venda de token. E agora entra novamente a chegada do Skyway. Não é dizer que a chegada de um divisor garante valorização do token, porque não garante mesmo. Mas pode apresentar uma tentativa de ampliar conexões, criar novos mercados e acelerar a estratégia internacional da empresa. E esse é um ponto que eu considero muito interessante, simplesmente olhar para o preço. O briefing apresenta Skyway como uma figura bastante conhecida do ecossistema Web3 na Ásia, com relacionamento com empresas de tecnologia, investidores e projetos do setor. Também é apresentado o envolvimento dele com projetos que levantaram valores muito relevantes. E aqui existe uma pergunta muito interessante. Por que alguém com esse nível de relacionamento entraria justamente neste momento em uma startup brasileira? Não temos como afirmar qual foi a motivação pessoal ou estratégia dessa decisão, mas podemos observar o timing. A chegada acontece justamente durante a preparação para o lançamento do token. Isso coincide com o momento que a Velora começa a apresentar uma nova estratégia internacional. Segundo a equipe, a empresa já atua há mais de 4 anos e existe também um histórico ligado a CryptonoPix. A proposta passou por um processo de rebranding e passou a utilizar a marca Velora. E isso representa uma mudança importante na posição da empresa, que a proposta apresentada atualmente não se limita à compra e venda de criptomoedas. Estamos falando de um ecossistema envolvendo wallet, serviços financeiros e a possibilidade do cartão cripto. Outro detalhe que eu considero interessante é a existência de uma estrutura física. Pode parecer algo pequeno, mas quando analisamos projetos de Web3,
ter uma operação identificável, equipe pública e presença empresarial ajuda a diferenciar uma empresa. Um projeto criado exclusivamente para lançar um token. E esse, pessoal, é um post divulgado pela Tether. O briefing também destaca o CEO Victor Lacorte, um dos criadores do Velora. E aqui no Telegram, pessoal, a ideia aqui é mostrar que existe uma operação acontecendo enquanto o token está se preparando. E é aqui que a análise começa a ficar mais interessante. O VEL foi pensado para fazer parte do funcionamento do ecossistema Velora. Ou seja, a proposta não é simplesmente criar um ativo para ser negociada em corretoras. Existe uma tentativa de criar utilidade dentro da própria plataforma. O briefing também compara a função pretendida do VEL dentro do ecossistema com o papel de hype exerce dentro do Hyperliquid. Mas é importante fazer uma distinção. Isso é uma comparação de função dentro do ecossistema e não significa que o VEL necessariamente terá o mesmo desempenho ou trajetória do hype. O que podemos analisar é o modelo. Quanto maior a utilização do produto da Velora, maior pode ser a utilização e demanda pelo token, dependendo de como o mecanismo econômico realmente funcionar na prática. Existe outro componente muito importante, pessoal. O projeto apresenta um mecanismo de recompra e queima. A lógica apresentada é que determinadas atividades dentro do ecossistema podem gerar receitas e parte desse fluxo pode ser direcionada para recompra e retirada de tokens de circulação. Isso é relevante porque criar uma relação entre a utilização do produto e o ecossistema do token. Mas, novamente, isso não significa valorização automática. O mecanismo precisa ser executado, o produto precisa crescer e a demanda real precisa existir. E é justamente essa combinação que precisamos acompanhar depois do lançamento. Agora vamos ao ponto que provavelmente mais chamou a atenção. Segundo o material fornecido pela equipe, a fase final está sendo apresentada com um preço de 0,008438. A barra também aparece aproximadamente 97,3% de conclusão no briefing. Existe um detalhe importante relacionado à negociação com o Stellar. Segundo a equipe, caso haja aprovação de grants mencionados, a fase poderá ser encerrada sem aviso prévio. Por isso, quem estiver avaliando participar precisa verificar diretamente as condições atuais no site oficial antes de tomar qualquer decisão. Outro ponto muito importante, pessoal, é o stake. Quem adquirir os tokens diretamente pela wallet poderá, segundo a empresa, participar do stake do VEL. As informações apresentadas atualmente é de um rendimento de até 24% de APY. E também vale o alerta: aqui não é garantia de retorno financeiro, é uma condição apresentada pelo projeto, pode estar sujeito a regras, disponibilidade e alterações. Agora vamos falar de um dos materiais mais interessantes publicados pela própria equipe. O artigo apresenta um conceito de flywheel da Velora. A ideia, de maneira simplificada, é criar um ciclo. Mais produtos, mais usuário, mais utilização, mais receita, mais atividades dentro do ecossistema. E de acordo com o modelo apresentado pela equipe, parte dessa atividade poderia fortalecer o ecossistema do token. Mas, atenção! O artigo apresenta um cenário e uma tese. Não significa que o VEL necessariamente chegará a 0,20 centavos. Lembrando que os conteúdos do canal não são dicas de investimento, são apenas conteúdos informativos. O que você vai fazer com essas informações é por sua conta e risco. Se você quiser acompanhar essa evolução, já sabe, né? Deixe aqui o seu comentário dizendo o que você achou da chegada do Skyway à Velora. Não esqueça de acompanhar o canal para as próximas atualizações. Até o próximo vídeo. Partiu!